Todos e a todas, sejam bem-vindos. É um prazer tê-los aqui, né, em mais esse ciclo e agora presencial. Então, vou passar a palavra para o doutor Cecílio, para ele falar para vocês. Bom dia a todos. Hoje eu estou aqui apenas para passar uma mensagem um pouco mais rápida. Estou representando o Conselho, né, o Conselho Regional de Medicina Veterinária e Zootecnia do Estado da Paraíba. Hoje estamos na função de presidente, apesar de estar há pouco tempo, mas já conseguimos desenvolver já bastante ações em prol das nossas profissões, né? Agradecer o convite, aqui a professora Neila, os demais Gelvega, os meninos Emanuel, também saudar a todos aqui, que tem colegas veterinários ou tecnistas e também uma quantidade boa de estudante. Eu sei da dificuldade, nós sabemos a dificuldade de realizar um evento, por menor que seja ele online ou presencial. Há uns 15 dias agora a gente realizou um curso de RT, que foi no Parque Exposição, e a gente sempre fica muito apreensivo. Eu vi a professora hoje de manhã, ontem, manda as palestras, de manhã estão chegando, sempre tem os atrasos, né? Mas é difícil. Na minha época, que eu formei na Universidade Rural de Pernambuco, e a gente não tinha o acesso como a gente tem a informação hoje. Então, hoje a internet... É difícil uma semana que a gente não tenha um curso ou uma palestra online de fácil acesso, que todo mundo possa ir. Então, eu estudava em Recife, a gente com poucos recursos ia assistir uma palestra lá num hotel em Boa Viagem, uma distância maior do mundo, 2 horas de ônibus, pegava um ônibus para ir, para voltar. E hoje as ferramentas que tem, várias faculdades estão fazendo também ciclos de palestras, simpósios, núcleos de estudo. Então, por mais básico que possa parecer, é sempre importante que a gente participe. Isso são iniciativas importantíssimas que tem, de todos os temas. Eu, apesar de hoje trabalhar mais com grandes animais, mas eu nunca deixei de ir uma palestra de pequenos ruminantes, de apicultura, de sanidade animal, de inspeção de abatedouros. Até porque quando a gente termina a faculdade, às vezes a gente tem um direcionamento, acredita que vai trabalhar com aquilo e nem sempre termina conforme a gente combinou, né? Ou a gente pensou. Pessoas que direcionaram o curso todinho para pequenos animais, por exemplo, mas quando saiu passou de um concurso para o Exército, como eu tive colega e foi-se embora morar no Amazonas. Ou passou no concurso para inspeção de produtos de origem animal, direcionou o curso todo para uma área e terminou concluindo em outra. Então, é interessante que todos participem. O Conselho, sempre que pode, é parceiro. Sabemos, como toda instituição, tem suas limitações, tanto de patrocínio como de participação, mas pelo menos se fazer presente. Quando eu não posso, a gente tenta enviar alguém. A gente tem feito presente nesses... Só estamos lá no Conselho há 4 meses, 5 meses, mas uma série de ações. A gente criou um grupo de WhatsApp, que é um grupo bloqueado, onde a gente só passa informações, que foi uma ferramenta que a gente tem visto Foi muito bom, a gente fez pesquisa com os profissionais para saber quais os temas que eles querem ouvir, que eles querem assistir de palestras. Inclusive, nosso curso de RT foi direcionado a isso. Vamos fazer outros. Eu sempre digo, participem, sigam as redes sociais do Conselho. Todas as semanas nós temos passado informações sobre legislação. As nossas profissões, elas são regidas em cima de legislações. Então, a gente tem que aproveitar agora que a maioria é estudante para poder ter ciência do que pode ser feito ou não depois que a gente se forma. A gente é regido por uma série de legislações e isso, às vezes, a gente sai por uma falta de orientação ou outra, a gente termina respondendo um processo ético lá no Conselho. Eu digo isso porque depois que a gente está lá dentro, a gente tem visto a quantidade de processos éticos que chegam contra colegas, médicos veterinários ou tecnistas, por questões simples, entendeu? Às vezes por uma postagem, numa foto, principalmente o que tem acontecido muito, são postagens inadequadas nas redes sociais, que muitas vezes a gente posta por falta de conhecimento. Não é porque a gente quer fazer errado, coisa e tal. A gente não tem conhecimento, por exemplo, tá no campo fazendo um procedimento que foi de urgência e lá na oportunidade a gente estava sem uma luva e a gente vai e posta fazendo uma cirurgia, um procedimento todo melado ali de sangue, sem luva. Então, aquilo, uma pessoa se achar que está errado, e é o que acontece, vai, tira print, manda o vídeo, manda lá para o Conselho e faz uma denúncia. Então, assim, a gente tem que ter bastante cautela com isso. É mais uma de nossas propostas lá no Conselho,
está um pouco mais próximo dos estudantes, por isso que eu faço questão da gente estar aqui. Nas faculdades particulares e nas federais aqui da Paraíba, nós já fomos em todas. Aqui em Campina Grande eu já tive a oportunidade de palestrar em todas elas. Então a gente quer chegar bem mais próximo do futuro colega, né, vamos dizer assim, o estudante, para poder fazer esse trabalho de orientação. Então a gente cobra muito do Conselho. A real, qual é a função do Conselho de Medicina Veterinária e Zootecnia? É única e exclusivamente orientar e fiscalizar os profissionais nela inscritos. Então, por exemplo, práticos, não é função do Conselho. A pessoa diz, tem um cara ali, Cecílio, que faz cesárea lá no interior e está fazendo cesárea lá. Infelizmente, não é a função do Conselho. Isso é um caso de polícia, Ministério Público. É a mesma coisa que tiver um médico atendendo numa clínica e ele não é médico, tem que ir na delegacia denunciar porque ele vai preso. Entendeu? Então, isso, na verdade, é um crime de contravenção. E o que é que acontece? Se você conseguir fazer uma denúncia formal, tirar foto e enviar para o Conselho, a gente reformula, tem um corpo jurídico que nos ajuda e a gente formula melhor a denúncia e entrega ao Ministério Público. Isso a gente tem como fazer, entendeu? Então, o Conselho é parceiro nisso, é aquela história, não é a função dele. Mas também não significa dizer que a gente vai ficar só olhando e não poder fazer nada. A gente deixar tudo acontecer. Agora, tudo tem que partir de uma denúncia. Não se pode, um liga para fulano, um fala no grupo, eu vi isso, eu vi aquilo. Tem que ser uma denúncia formalizada, entendeu? Quem denuncia, isso é preservado, como acontece em qualquer denúncia anônima. Mas tem que ser feito, tem que ter uma foto, tem que ter foto, tem que ter vídeo, para poder ter uma denúncia. E isso é um aspecto que eu estou falando, que às vezes a pessoa acha que o Conselho vai estar correndo atrás de prático, vai estar correndo nos interior, correndo e vai prender. O Conselho não tem poder nenhum de prender, nem de fazer isso. Agora, como eu estou dizendo, se chegar a denúncia, a gente consegue formular ela melhor e entregar ao Ministério Público e tentar acompanhar essa ação para ver se tem uma efetividade melhor, né? O mesmo acontece, por exemplo, com pet shops. Existem pet shops que eles abrem, funcionam sem estar credenciado ainda no Conselho. Esse sim, você pode fazer mais uma vez, fazer uma denúncia formal no Conselho e os fiscais, quando eles estiverem na rota dele, eles vão fiscalizar os estabelecimentos. Como eu falei, o Conselho fiscaliza os estabelecimentos que são inscritos e os profissionais. E o que a gente tem procurado fazer é exatamente isso. Esse serviço de orientação, para poder a gente sair da faculdade, saber a real função do Conselho. O pessoal cobra muito, eu digo, cobrem mesmo. Agora, eu peço que participem. A gente manda pesquisa, a gente tem as redes sociais, tem o grupo que a gente tem dado prioridade aos profissionais da Paraíba, aos estudantes da Paraíba, onde a gente criou o grupo. É um grupo bloqueado, onde a gente só passa informações. E quando tem, por exemplo, abrir o curso de RT, a gente coloca primeiro no grupo, para dar uma prioridade a quem é da Paraíba, os estudantes nossos. Eles fazem as primeiras inscrições para depois a gente divulgar na rede social. Então, isso é uma ferramenta que eu achei, foi bem interessante. A gente teve um resultado muito bom do último curso que teve aqui. A gente teve 160 e poucos inscritos, eram só para 150, 40 presenciais e 110 online. Porque essas ferramentas também, às vezes, a gente não consegue botar muita gente que termina perdendo o controle. Mas eu ainda abri mais vagas e teve 163 inscritos. E as palestras, os temas foram de acordo com as pesquisas que foram preenchidas pelos colegas. Então, nós vamos passar outras e eu espero que vocês participem para a gente poder entender qual é a realidade de cada um. E aquela história, o que a maioria pede é o que a gente oferece, né? Se a maioria for de pequenos animais, vai ser palestra destinada a pequenos animais. Se for de grandes, vai ser destinada a grandes. Então, participem para poder que todo mundo seja prestigiado. A gente sempre surte com vários temas diferentes. Agora a gente fez Código de Ética, que é uma palestra básica, fez RT, Responsabilidade Técnica em Eventos Equestres, destinado à vaquejada. A gente fez coleta de material sólido, que é interessante para clínicas de pequenos animais e estabelecimentos. E fez outra também de controle populacional, que é mais uma proposta nossa. A gente tem investido nesse trabalho junto às prefeituras, principalmente, e incentivar esses programas de controle populacional. Não é função nossa, porém a gente tem um corpo técnico, a gente tem comissões de pequenos animais que podemos
auxiliar na parte técnica e auxiliar nos projetos desses programas de controle populacional, que a gente sabe que é uma questão de saúde pública, e daqui a alguns anos, se as prefeituras, se a própria classe nossa, se a gente não participar e cair para dentro disso, isso termina virando um problema de saúde pública, né? Então, é isso que eu sempre digo. Sigam as redes sociais, todas as semanas a gente posta, temos postado artigos técnicos, artigos científicos, convidamos colegas veterinários. Essa semana vai sair sobre câncer de pele em pets, sobre soltar fogos em pets, como a gente deve lidar com isso. Então, vários temas, são coisas básicas, mas que a gente tem que ter um conhecimento de tudo isso, porque quando a gente está lá na rua, quando a gente está lá em casa, sempre uma pessoa procura uma informação com um veterinário. Eu digo direto, a gente está numa mesa de bar, numa roda de almoço, tem veterinário, tem odontologista, tem médico, mas todo mundo vem em cima do veterinário para perguntar 1001 coisas. Eu tenho um cachorrinho em casa que é assim assado, eu tenho um cavalo que está mancando, eu tenho uma vaca que deixou de comer assim, então parece que é um chama o veterinário. Então a gente tem que ter uma noção geral de tudo, como eu já falei, aproveitem, participem de todos os ciclos de palestras, simpósios, mesmo que não seja da área que vocês pretendem trabalhar, mas é interessante a gente ter uma noção básica de tudo, né? O conselho está aí em João Pessoa, eu estou aqui em Campina, vou toda semana em João Pessoa e a gente tem procurado rodar bastante, está tudo de portas abertas. Quem for em João Pessoa, faça uma visita lá no conselho, a sede é muito boa, tem um espaço interessante, a gente criou um espaço para os colegas médicos veterinários que precisa sentar, mexer no computador, entrar na internet e imprimir um documento, podem ficar à vontade e vão no conselho, conheçam, qualquer dúvida, mande mensagem para o Instagram do conselho, manda para mim, todo mundo aqui tem fácil acesso comigo, eu posso demorar de um dia para o outro para responder, porque eu vivo no campo, eu vivo de fazenda, vivo trabalhando de fazenda em fazenda, viajo toda semana eu viajo, passo o dia em fazenda, então às vezes a gente não consegue responder com tanta rapidez, mas todos eu faço questão de responder. Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Estamos sempre à disposição de todos. Bom. Agradeço, né, as palavras do Dr. Cecílio. Quem tiver alguma pergunta, fique à vontade. Deixa eu ver aqui. Quem é veterinário? Levanta a mão, por favor. Estudante de veterinária. Zootecnista. Trabalha com grandes animais? A maioria pequenos animais. Certo. Alguém tem alguma pergunta?